Oi, pessoal, tudo bem? Olha só, hoje eu tô aqui para falar para vocês de que temos solubol no Brasil. Bom, quem me acompanha ou acompanha a Casa Mai pelo Instagram ou pelas outras redes sociais já está sabendo da novidade. A empresa do meu amigo Rômulo e da minha amiga Vivian, que atua, acabou de trazer o solubol para o Brasil, tá aqui, né? Eu antes sempre utilizava o solubol da Aromazone, trazia da França, né? Porque esse produto é muito bacana para a gente utilizar no nosso dia a dia na aromaterapia, porque se trata de um solubilizante de óleos essenciais para misturar em soluções aquosas ou na própria água. Bom, lá na França, o Solubol, ele tem grau alimentício. Na verdade, o Solubol é uma fórmula com grau alimentício, é uma fórmula inclusive proprietária, é uma marca registrada, né? Aqui no Brasil, a Tua optou por trazer apenas autorização de uso cosmético por uma questão de posicionamento de mercado, né? Bom, e aí o que acontece é que a fórmula do Solubol é uma fórmula super natural, até vou ler aqui para vocês, tem glicerina, água, lecitina, óleo de coco, citrato de sódio, ácido ascórbico, né, que é vitamina C, ácido cítrico, acetato de tocoferil, que é vitamina E, mais também o extrato de rosmarinos officinalis, né, que é óleo resina de alecrim, e óleo de girassol. E o bacana da gente utilizar esse solubol é porque acaba aquele problema que nós temos de sempre diluir os óleos essenciais em num carreador oleoso, como um simples óleo de girassol, ou então, por exemplo, numa base tipo um sabonete líquido, quando a gente quer fazer um escaldapé, ou quando a gente quer fazer um manilúvel, ou mesmo quando a gente quer tomar um banho de banheira, ou até mesmo fazer uma sauna úmida, né? Porque o que acontece? Quando a gente vai fazer esse tipo de utilização, a gente sabe que se a gente não dilui previamente os óleos essenciais, eles acabam não se dispersando muito bem na água, além deles se aglutinarem e ainda trazer o risco de ter uma reação de irritação ou sensibilização cutânea maior na pele, né? Ainda mais se você estiver utilizando uma água quente, porque a água quente já faz uma vasodilatação, a pele já fica um pouco mais permeável, e aí os óleos essenciais grudando numa pele assim, se o óleo essencial tiver ainda um perfil bem carregado em moléculas irritativas, pode suscetibilizar realmente uma irritação. Então, quando a pessoa vai fazer, por exemplo, um escaldapé, manilúvio, pedilúvio, né, ou vai fazer um banho de imersão em banheira, a gente sempre fala, olha, pega seu óleo essencial, dilui numa base neutra ou mesmo num shampoo antes de colocar na banheira. Se não, pega uma colher de azeite, de óleo de girassol que você tiver em casa, dilua. Só que a real é que, enfim, você tem o problema do cheiro dessa base de sabonete, o óleo graxo, simplesmente ele, né, por si só, também faz uma meleca assim na na banheira, então não tinha um carreador adequado para essa utilização dos óleos essenciais em água aqui no Brasil, embora o Solubol seja um produto vendido há décadas lá fora, né? E agora então a Tua trouxe isso para a gente utilizar. A maneira como eu gosto de utilizar o Solubol, principalmente, é quando a gente precisa fazer essa sauna úmida, né? Aqui na Casa Mai, como é que eu ensino a fazer a sauna úmida? Você vai esquentar lá cerca de meio litro de água e aí você vai utilizar uma gota para cada 5 minutos numa inalação que dura de 15 a 20 minutos no máximo, colocando a toalha, aquela coisa toda. E por que se usa tão pouca gota, né? Justamente porque como a água está quente, o óleo essencial ele evapora muito rápido e isso pode ser bastante desconfortável para a própria mucosa do nariz ou então para a mucosa dos olhos, de maneira que a gente não consegue colocar uma quantidade maior de óleo essencial nessa água e nem todas as gotas de uma vez. Por isso é que eu acabo ensinando fracionar uma gota a cada 5 minutos para fazer essa sauna facial. Agora, se você está diluindo esses óleos essenciais, como essa dispersão vai ficar realmente solubilizada em água, né? E na verdade você também meio que aprisiona um pouco a taxa de evaporação desses óleos essenciais, eles evaporam um pouco mais devagar. Então você consegue trabalhar com uma quantidade maior de gotas, inclusive já colocando essa quantidade de gotas desde o início da tua inalação úmida. Digamos que você vai trabalhar com 6 a 8 gotas, por exemplo, para cerca de 750 ml de água e vai fazer essa inalação durante 15 minutos. Fica muito mais confortável. Uma outra coisa que eu gosto bastante de utilizar o Solubol é quando a gente vai fazer bochecha e gargarejo.
Dá uma diferença absurda você fazer um bochecho ou um gargarejo apenas, né, pegando óleo essencial, pingando na água e mexendo com a colher, ou você fazer a diluição prévia em solubol, porque fica muito mais confortável, não irrita tanto a garganta, porque embora os óleos essenciais vão trabalhar legal na questão infecciosa e inflamatória daquela garganta, o fato é que se a mucosa já estiver meio detonada, termina de detonar. Então não é agradável. Até quando eu vou fazer gargarejo, principalmente, eu até prefiro utilizar, por exemplo, a óleo resina de alecrim, junto com o óleo essencial, porque daí a própria óleo resina de alecrim, ela pode diluir um pouco o óleo essencial, apesar que ela já está meio saturada de óleo essencial quando ela vem da árvore, né? Mas ainda assim eu acho melhor do que você simplesmente pingar um óleo essencial puro na água e simplesmente mexer com a colher. Mas utilizando o solubol resolve esse problema, né? O solubol, via de regra, a gente coloca uma gota de óleo essencial para 4 de solubol, somando 5, então estamos fazendo uma diluição a 20%. Mas é possível você fazer uma diluição ainda maior, né? E menor normalmente não convém. Agora, o que acontece é o seguinte, se você vai fazer um gargarejo, um bochecho com óleo essencial, é uma gota de óleo essencial. Então, no limite, é isso mesmo que você vai fazer, né? Você vai ter lá uma diluição a 20%. E fica realmente muito mais confortável se você estiver utilizando um tea tree, se você estiver utilizando uma hortelã, ou se você estiver utilizando, nem que seja, por exemplo, um limão. Uma outra utilização bem interessante também para o solubol é quando a gente está trabalhando com compressa. Sem um solubilizante para água, o que a gente faz? A gente esquenta aquela água, põe o óleo, pinga lá 1 ou 2 gotas de óleo essencial, a depender da quantidade, mexe bem com a colher, enfia um paninho de algodão, torce e coloca sobre a pele. Se você está diluindo, primeiro que você vai ter o melhor aproveitamento desse óleo essencial, né? Porque você tem chance daquela gota ter se dispersado bem na água, né? E depois porque você consegue trabalhar com até uma quantidade um pouco maior de água, sendo que porque você vai ter a segurança desse óleo essencial estar corretamente solubilizado antes de aplicar na pele. Então as compressas, tanto as geladas quanto as quentes, é show de bola a gente utilizar o solubol. Uma outra aplicação que a gente pode utilizar também é quando nós queremos fazer, por exemplo, cataplasma com argila. A gente sabe que a gente não deve misturar uma substância lipofílica com argila, né? Mas nesse caso a quantidade é tão pequena que eu penso que seria um preciosismo muito grande. Normalmente a gente não dilui, a gente pega 1 colher de sopa de argila e você usa de 1 a 3 gotas de óleo essencial para essa colher de sopa, adicionando esse óleo essencial depois que a argila está hidratada com água ou com hidrolato, seja lá o que for. Mas, sendo uma quantidade tão pequena de óleo essencial, é totalmente possível você trabalhar com o solubol também a 20%, né, nessa argila, depois que você já hidratou, adicionando, portanto, esse óleo essencial já solubilizado no solubol. Vantagem, você vai ficar com mais segurança para a pele, eventualmente consegue aumentar um pouquinho a quantidade de óleo essencial e trabalhar com óleos essenciais que, do contrário, por terem um perfil um pouco mais dermocáustico, você não utilizaria naquela argila. Outro uso interessante que dá para fazer também com solubol, mas aí apenas se a gente estiver mirando a coisa terapêutica, porque fica caro, né? Ainda que eu achei que o preço do solubol da Tua aqui no Brasil tá campeão, se não me engano, R$ 67,50 hoje, dia 5 de dezembro de 2023, no site da Tua. É você fazer os sprays não alcoólicos, né? Sem álcool. Quando a gente está fazendo um spray com óleo essencial, o mais básico, mais simples de tudo é pegar um álcool neutro de graduação alta, que é normalmente 92, 95, e aí você mistura com óleo essencial. Solubiliza super bem o óleo essencial, inclusive os mais complicadinhos. Agora, o que acontece? Esse tipo de spray fica com uma taxa de evaporação super rápida, né? Porque o álcool potencializa a velocidade de evaporação dos óleos essenciais. E a gente perde daí então em fixação, ainda que você utilize óleos essenciais de evaporação mais lenta, que são aqueles chamados de óleos com notas fixativas, como as madeiras, as resinas, enfim. Agora, quando você vai trabalhar, por exemplo, com álcool que seja mais hidratado, digamos que você pegue aí um álcool 70, ou então mesmo que você pegue um álcool caseiro, que vai estar lá nos 42, acho que é 42 se eu não me engano o grau, a quantidade de água que tem nesse álcool realmente inviabiliza a boa diluição dos óleos essenciais.
Agora, o que você pode fazer é previamente diluir esses óleos essenciais no solubol e aí utilizar um álcool mais hidratado, porque o fato desse álcool estar mais hidratado vai diminuir a velocidade de evaporação dessas moléculas. Então fica super bacana de você fazer isso também. Agora, por que eu disse que é caro? Porque quando a gente faz um spray de ambiente com óleo essencial, você vai estar usando lá, digamos, de 2 a 5% de óleo essencial. Nós estamos falando aí de uma espécie de um body splash, quase uma água de colônia que você vai ficar borrifando para perfumar a tua casa. A mim me parece um sacrilégio. Mas às vezes você quer fazer um spray para uso pessoal, né? Como se fosse um body splash ou então algum uso terapêutico, mais sutil, mais energético. E aí você não quer utilizar o álcool, não importa por que razão, às vezes inclusive até porque você não acha um álcool de grau um pouco maior na tua cidade, né? A gente sabe que no Brasil tem uma certa legislação que não permite a compra desses álcoois menos hidratados, e aí então você pode utilizar o álcool caseiro mesmo, diluindo previamente os óleos essenciais no solubol, e você consegue daí alcançar essa concentração de 2, 3, eventualmente até 5% de óleo essencial no teu spray. Fica caríssimo fazer isso com solubol, tá? Então eu recomendo, se for realmente aquele spray que é mais um uso sutil ou um uso terapêutico, que você vai estar fazendo aqueles 30 ml, estourando uns 100 ml. Spray para perfumar ambiente, esquece, aí fica muito caro, e também ficar jogando óleo essencial só para dar cheirinho em casa também é meio sacanagem, né? Eu uso uma essência sintética pelo amor da sua santa consciência ecológica. Deixa eu ver que outro uso mais interessante, tônico capilar. Outra coisa bala para a gente utilizar com solubol. Normalmente o tônico capilar a gente utiliza o óleo essencial num carreador oleoso. Funciona super bem se a gente utilizar jojoba, que é muito compatível com a pele em geral, mas também com couro cabeludo. Pode-se utilizar também eventualmente macadâmia, e aí quando você quer alguma função um pouco mais específica, principalmente para queda capilar masculina, se usa óleo de abacate, se usa óleo de semente de abóbora. Mas, por exemplo, comigo não funciona. O meu cabelo é muito fininho e muito pouco, e eu tenho uma raiz oleosa. Então, eu odeio aplicar óleo graxo no cabelo, ainda que seja pouco, não dá. Então, no final das contas, o que me resta quando eu quero fazer um tônico capilar é fazer aquele tônico capilar sem nenhum tipo de diluente para os óleos essenciais, apenas um hidrolato com com um ou dois óleos essenciais, três, enfim, aquela tua sinergia, e chacoalhar muito antes de aplicar no couro cabeludo. Mas o que eu faço, na verdade, é utilizar o solubol, porque daí eu consigo diluir esses óleos essenciais, uso uma base de hidrolato e tá chuchu beleza, fica muito mais prático para aplicar no couro cabeludo e depois sair massageando para você poder fazer esse tônico capilar. Agora veja como é que são as coisas, né? Eu estava lendo uma vez o livro da Valerie Ann Warwood, aquele The Complete Book of Aromatherapy, e aí ela tem lá uma formulação para tônico capilar, mas ela tipo fala assim, ó, põe os óleos essenciais num pires, aí enfia tua mão no pires e passa no couro cabeludo. Eu acho que ela nem cita de dispersar isso na água. Não, a aromaterapia no passado era mais roots, né? Era mais raiz. Mas o solubol se presta super bem realmente a essa questão de você fazer um tônico capilar. E por que não também um tônico facial? Né? Se você gosta dos hidrolatos, você também pode diluir os óleos essenciais previamente em solubol, incorporar no hidrolato para fazer o teu tônico facial. Veja, eu estava, depois que teve o Simpósio Brasileiro de Óleos Essenciais em Campinas e depois o curso de destilação hidrolato com o Benoit, e a gente acabou indo para a praia, né, um grupo de amigos. E eu tomei um torrão na praia que eu tô descascando até agora, assim, já descasquei rosto, descasquei aqui o colo, descasquei braço, antebraço, mais de uma vez. Por quê? Porque a tonta aqui não sabia que ia para a praia, então eu não levei nem biquíni, nem protetor solar, absolutamente nada. E foi naquela semana que as temperaturas no Brasil, lembra que a gente via até manchete, sensação térmica no Rio, 54 graus, peguei aquele torrão de 38, 39 graus no litoral. Fiquei assim, realmente um pimentão. Aí que aconteceu, né? Eu tinha ganhado hidrolatos de alguns alunos, a Eli que estava comigo também, ela tinha lá um hidrolato de Mortelli e eu saí tacando hidrolato na pele para poder melhorar a queimadura solar. Agora, com certeza absoluta, se eu tivesse um solubol, coisa que eu não levei na viagem,
estaria resolvido, porque eu teria acrescentado ou um lavandinho, ou mesmo um próprio niauli, né? Teria acrescentado uma hortelãzinha, solubilizado no solubol, incorporado naquele hidrolato, daí eu estaria feliz da vida aplicando esse produto na minha pele, né? Estaria 100% feliz, mas não evitaria que eu tivesse descascado, porque realmente eu tomei um torrão daqueles assim memoráveis, né? O horror, inclusive até reaçou aqui as minhas sardas que eu tenho na pele, e aí agora eu tô até usando protetor solar para ver se melhora. Claro que tô usando óleo essencial, não vai dizer para mim nos comentários, Maíra, usa óleo essencial para... Menina, é o seguinte, olha, eu que tenho uma pele super dada a sardas e uso óleo essencial desde muitos anos na pele, resolve, mas não, assim, não resolve 100%, tá? Então, paciência. Tem alguns tipos de mancha que se faz na pele que acho que essa você carrega pro resto da vida. E as sardas que eu tenho, elas são realmente difíceis. Mas eu acho que para fazer até um tônico corporal fica com hidrolato, fica delícia, delícia. Se, é claro, quando a gente tem a oportunidade de comprar um solubol com grau alimentício, aí a outra coisa que a gente faz, e eu faço muito, porque eu tenho esse solubol da Aromazone, né? É você fazer, realmente diluir os óleos essenciais para você dar sabor a uma série de bebidas, né? Eventualmente até a tipos de molho. Mas eu gosto muito de chá, chá mesmo, né? Camellia sinensis nas suas diversas variações, do branco ao preto, que também é chamado de vermelho. E adoro aromatizar o chá com óleos essenciais. Não tem muito segredo, porque o que você faz? Você solubiliza o óleo essencial e pinga esse óleo essencial solubilizado no chá já coado, ou seja, no que a gente chama de licor do chá, mas a grande sacada aí é o quanto que você pinga e qual óleo essencial, qual blend de óleo essencial harmoniza com aquele chá. A técnica em si não tem dificuldade nenhuma, mas é possível fazer essa solubilização para você aromatizar, por exemplo, um suco ou mesmo uma água, que fica deliciosa, né? Se bem que assim, só se você tá afim de ficar fazendo isso. Porque enfiar também fruta na água para aromatizar fica bom também, né? Não precisa ficar, ai, agora eu vou poder aromatizar porque eu tenho solubol. Não, corta as frutas, joga na água que resolve do mesmo jeito. Mas efetivamente, quando você quer aromatizar o chá já feito, o licor do chá, como a gente chama, o líquido, aí o solubol é perfeito para isso, porque do contrário você teria que fazer uma espécie de maceração, né, das folhas. Inclusive é assim que é feito o chá verde do Marrocos, né, o chá verde aromatizado com menta verde do Marrocos. É assim que é feito também o Pearl Jasmine, que é um chá verde aromatizado com jasmim. É assim que é feito o Earl Grey, que é um chá preto ou chá vermelho, dependendo da região que você tiver, se vai chamar de um jeito ou de outro, aromatizado com bergamota. Na verdade, eles deixam a própria folha macerando junto com o óleo essencial. No caso de um pearl, que é uma pérola, eles aplicam, eles dão a forma dessa pérola com o próprio óleo de hortelã. Eu sinceramente não sei como é que eles devem... Acho que já perderam toda a sensibilidade pro gelado na palma da mão, né? Mas é maravilhoso. Então é uma outra maneira de fazer. Me lembro que quando eu tinha escola de yoga, puxa, há muito tempo atrás, né? Realmente há muito tempo atrás, eu oferecia muito chá aromatizado com óleos essenciais para os meus alunos. Puxa, eu tô falando isso, gente, de 2002, 2003, 2004, mas nessa época eu nem conhecia, obviamente, solubol, e os meus olhos vinham todos praticamente da Índia quando a minha mestra de yoga ia viajar para a Índia e trazia pra gente. E aí eu pegava aquele potão, comprava aquele potão de chá verde e pingava lá algumas gotas dos óleos essenciais que eu tinha e deixava macerando para poder fazer, deixava aromatizando, né, para poder daí depois fazer o chá. Fica muito gostoso, fica muito perfumado, muito suave, né? E tem algumas misturinhas que são campeãs, assim, tipo chá verde com hortelã é um clássico, ainda mais se for uma hortelã verde, que é a Mentis picata. Gerânio, óleo de rosa com chá preto, um maçã, por exemplo, fica delicioso também. Se você pega um Darjeeling e você vai utilizar uma bergamota, de repente uma mistura de bergamota com limão, fica muito gostoso também, né? Então tem algumas misturas que são meio clássicas e que ficam absolutamente gostosas,
Mesmo se você, por exemplo, vai fazer um chai, você pode realçar alguma das notas do chai, que normalmente eles usam maçã também, que é um chá preto. Aí você, né, normalmente você está colocando lá canela, cravo da Índia, você pode colocar gengibre, você coloca pimenta preta e você pode colocar um cardamomo. Eventualmente você faz esse mix do chá com as próprias plantas secas, mas nada impede que você dê um toque final com algum óleo essencial. Se fizer isso nas pétalas direto, né, para macerar, você vai fechar num vidro e vai deixar lá macerando, o óleo essencial é pingado puro. Agora, se você quiser fazer essa aromatização direto na xícara, aí a ideia do Solubol é bem para isso que serve, né? Então veja que é um produto fantástico, realmente eu acho que vale muito a pena. Claro que dá também para vocês aplicarem na pele sem problema nenhum, né? Assim, em vez de usar um carreador, eu particularmente acho que não é o caso, acho que o carreador na pele ele tem uma finalidade importante porque ele agrega propriedades do próprio óleo graxo ou daquela mistura de óleos graxos que você está utilizando, mas nada impede, né? Mas a finalidade principal realmente do Solubol é você solubilizar aquele óleo essencial num líquido ou numa solução aquosa. Gel, estava me esquecendo. Gel, como vocês sabem, não dilui o óleo essencial, ele simplesmente aprisiona naquelas micelas e faz uma dispersão daqueles óleos essenciais. Por isso é que a gente não consegue sentar a mão em óleo essencial quando a gente está aplicando um gel na pele, porque é água e óleo essencial. Mas, se você tem o solubolzinho, você pode fazer essa diluição prévia do óleo essencial e incorpora no teu gel, seja um gel de aloe vera, seja um gel de carbopol, e você vai ter uma aplicação, talvez até numa concentração que você possa aumentar um pouquinho. O gel a gente vai lá nos 2, 3%. Dá para fazer um pouco mais, mas dependendo da maneira como você incorpora, a temperatura, o tipo do óleo essencial, às vezes quebra a fórmula ou então o óleo fica sobrenadando. Mas se você solubiliza com Solubol, fica chuchu beleza, fica realmente bastante bom. E nada impede também que você coloque numa emulsão, água em óleo em água, sei lá. Mas via de regra não precisa, porque quando a gente faz uma emulsão, a gente já dilui o óleo essencial na fase óleo, que não vai para o aquecimento, né? Aquela dos óleos mais frágeis que você acrescenta no final da tua emulsão. Então, o Solubol, nesse caso, acaba sendo dispensável. Mas, se você quer fazer uma coisa que chama hidragel, que é um gel com hidrolato, e você quer acrescentar um óleo essencial, aí o Solubol é fantástico. Então, é isso, né? Lançamento agora no Brasil. Faz pelo menos uma década que eu fico enchendo o saco das marcas brasileiras para trazer Solubol para o Brasil. E agora a tua, do meu amigo Rômulo e Vivian, acabaram de trazer. E eu sugiro que vocês vão experimentar esse produto, porque realmente ele é campeão para uma prática mais segura, confortável e adequada de óleos essenciais, tá bom? Beijo, até mais!